Olá, dia 2 de fevereiro de 2021, um bom dia, iniciando assim a nossa terça-feira. Quem acreditava que a gente não poderia estar passando por isso, ou acreditava que já em janeiro, ou até mesmo antes, a gente já teria solucionado todas as questões referentes à pandemia, ainda estamos com ela. Porque ainda faz necessário algum tipo de aprendizado. O que foi que eu deixei escapar, né? Bom, o nosso momento reflexão de hoje, ele vem no número 165 do Pastorino, que diz assim: o homem não pode viver isolado. Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda e a quem você precisa também ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos, e em benefício da própria terra que o acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. Quando ele fala que o homem não vive isolado, talvez ele quis demonstrar aqui, o que eu consigo também interpretar é o seguinte: a gente passa no decorrer da nossa vida, na história da nossa vida, a gente passa a conhecer muitas pessoas, né? Ou porque está no ambiente de trabalho, então você lida com o público, você conhece um, conhece outro e assim vai. Ou até mesmo porque a gente tem uma facilidade de se relacionar. Independente da forma como for, essas pessoas que passam pela nossa vida, mas não ficam na nossa vida, né? Muita gente sente aquela necessidade de reter aquela pessoa para falar que tem amigo, né? E que na verdade não é essa a intenção. Essas pessoas passam pela nossa vida por dois motivos. Primeiro, porque ela veio deixar alguma coisa para que a gente possa aprender. E segundo, a gente também vai deixar alguma coisa com ela para que ela possa levar adiante, porque ela também aprendeu. Então é não reter aquela pessoa que passa pela sua vida e ela não continua. Ah, Carla, mas é difícil. É difícil, às vezes, você achar que a pessoa vai ficar te ligando sempre, você tem que ficar o tempo todo se encontrando, é um churrasco, é isso, aquilo outro. Não. Às vezes aquela pessoa vai aparecer na sua vida num momento de dificuldade que vai lhe ajudar, né? E depois disso ela vai seguir seu rumo. Porque não é papel dela ali naquele momento ficar parada. O que ela precisava aprender ali com você, ela já aprendeu. E aí se torna egoísmo da nossa parte querer reter essa pessoa, sabendo que ela pode, na caminhada dela, auxiliar muitas outras pessoas. Mas quando a gente está falando do outro e quando a gente fala da gente, né? Talvez a gente, e eu tive isso muito durante o percurso da minha vida, eu tive muito isso. Naquela sensação de que eu conheço muitas pessoas, mas eu não tenho aquela amizade, né, da pessoa frequentar a minha casa, aquela coisa toda, o tempo inteiro, né? E eu vejo amigas minhas que têm isso, assim, corriqueiramente, sabe? Algo assim, natural. E eu não tenho. E aí uma vez eu me perguntei, mas meu Deus do céu, por que isso acontece comigo? Talvez seja porque a pessoa que passa pela minha vida, né, ela vem me ensinar alguma coisa e eu preciso aprender. Mas eu preciso aprender e colocar em prática. E colocar em prática com ela que está me ensinando é muito fácil, né? É como você falar com o professor. Professor, me ensina uma tal palavra. Você está ali tentando e o professor está ali corrigindo você o tempo todo. E vambora. E daqui a pouco você começa a falar. Se torna fácil. Mas o difícil é quando aquela pessoa deixa e aí você tem que praticar sozinho. Você que aprendeu a teoria tem que colocar na prática, né? Então a gente nunca está só. A espiritualidade deixa isso muito claro, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos rodeados de amigos espirituais. Ponto. Isso eu não discuto, porque realmente eu compreendo isso, né? Agora, das amizades, eu adoraria, né, que muitas pudessem ficar ao meu lado, mas eu preciso deixá-las seguir.
São pessoas que para mim foram estrelas na minha vida. Embelezaram a minha vida, iluminaram, deram um olhar diferente para muitas questões, mas que precisam seguir a vida. Afinal de contas, se a gente reter também, isso aí é puro egoísmo. E aí ele diz o seguinte: ninguém vive sozinho, ninguém vive. Então, se você acha que você está sozinho, comece a fazer alguma coisa em prol de alguém. Não só de você, mas de alguém, né? Às vezes, você tem um amigo, um conhecido, né, que está passando por determinada situação e aí você não sabe como lidar com aquilo e é simplesmente deixar, manda uma mensagem: olha, estou aqui, se precisar conversar, se quiser um ouvido, estou à disposição. Eu não preciso dizer mais nada, eu não preciso dizer, isso vai passar, deixa pra lá. Não, porque não é isso que a pessoa precisa escutar nesse momento. É simplesmente dizer: eu estou aqui, tá? Precisando, conta comigo. Precisar conversar, estou à disposição, né? E ele fala também, se não dá para você, devido à pandemia, ajudar alguém, né, pessoalmente, você pode fazer isso pelas redes sociais. Esse nosso momento de reflexão é o momento em que eu leio o Pastorino e interpreto ele à minha visão e tento utilizar isso no meu dia a dia. No início não foi fácil para mim fazer o Pastorino, porque eu estava numa situação emocional muito desgastada. Mas aos poucos a gente vai se revitalizando. Então, assim, eu montei um canal agora no YouTube, que é o nosso momento de reflexão, que eu vou colocar todos esses vídeos lá, eu vou fazendo os vídeos e vou colocando, mas é para iluminar aquele que precisa, assim como eu, né? É para a gente poder ter um motivo de levantar todos os dias e acreditar em Deus. É a gente saber que a gente tem pelo menos um amigo que pode nos ouvir, sem emitir qualquer tipo de opinião, só quero desabafar. Então divulguem, mas não para ter 1 milhão de inscritos, não. Para levar essa palavra de ajuda àquele que nesse momento da pandemia pode estar dizendo que está tudo bem, mas está por dentro estilhaçado, está por dentro arrebentado. São essas pessoas que a gente tem que levar a palavra amiga, são essas pessoas que a gente tem que levar um sorriso, se pudesse abraçar, né? Para que essas pessoas possam perceber que vai passar, mas não adianta eu falar, só que vai passar. Todo mundo tem que sentir, e às vezes a gente falando sobre palavras de amor, palavras de Jesus, né? A gente falando dessa forma, a gente pode acalentar o coração, a gente pode agasalhar. E nada mais isso é do que a famosa palavrinha que todo mundo sabe, que é a caridade. Mas não é caridade só com o próximo, é caridade comigo mesma. É caridade de ouvir aquilo que eu estou falando, de internalizar e de fazer aquilo fazer parte da minha vida. Assim as coisas, as dificuldades, elas se tornam mais suaves. Não é que elas deixam de existir, elas continuam existindo. Mas elas se tornam mais suaves para lidar, menos pesadas, né? E aí a gente vai levando um dia de cada vez. Eu vou vivendo o presente intensamente. Amanhã é outro dia, eu vou ver como é que vai ser. Eu não vou me desesperar porque eu tenho que saber o que vai acontecer amanhã. Eu já tenho que deixar tudo arrumado para amanhã. Não, eu vou viver o meu presente. Eu vou viver o meu presente no meu momento, no meu íntimo com Deus. Na minha conversa com Ele. E ali eu vou sabendo lidar com todas as circunstâncias que vão aparecendo. Se eu não souber lidar, gente, levantar o dedinho e pedir ajuda. Pedir ajuda a um familiar que esteja próximo ou pedir ajuda a um amigo, a um conhecido. E assim a gente vai fazendo com que as nossas dificuldades vão se tornando mais leves e a gente vai enfrentando. E enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar os desafios que a vida diz,
A própria palavra já diz, é de frente, não é de lado, não é de ladinho, não é de rabo de olho, não é de costas, né? É de frente, enfrentar de frente as dificuldades, né? E isso tem um nome que alguns palestrantes utilizam, que se chama maturidade espiritual. É aquele que não foge das responsabilidades, é aquele que assume o seu papel perante a própria vida, que é o protagonista da sua própria história, né? É essa maturidade de olhar a dificuldade e enfrentar e ver como vai poder resolver e não deixar para depois. Correto? Um grande exemplo que eu vou dar, não é grande, né? Um exemplo que eu vou dar a respeito disso, para que a pessoa possa entender o que significa essa maturidade, muitas vezes o casal, eles resolvem ter um filho. E aí no momento que a criança nasce, o marido não consegue mais olhar para a mulher daquela forma como ele olhava antes, né? E a maturidade espiritual que a gente fala aqui é ele chegar e conversar com ela e falar, olha, eu não consigo mais te olhar. Eu vou procurar terapia, eu vou procurar uma ajuda. E eu gostaria de saber se com você é assim também. E aí a gente pode procurar essa ajuda junto. Isso é maturidade. Sem melindre, isso é maturidade. Correto? Diferente dessa mesma situação, onde ele não consegue olhar, é onde ele vai começar a olhar a vizinha, onde ele vai começar a olhar a colega de trabalho, é onde ele vai começar a se distanciar do seu vínculo, da sua responsabilidade como marido, que criou um vínculo familiar, porque a decisão de ter filho foi dos dois, correto? E aí jogar essa responsabilidade para ela e ele ficar, ah não, eu não consigo te olhar, então eu vou dar uma saída com os amigos, então eu vou começar a conversar com outras pessoas, e aí começa a ter relações extraconjugais. Isso é imaturidade espiritual. Então vamos ter maturidade espiritual, vamos começar o nosso dia enfrentando as nossas dificuldades. E não é vergonha pedir ajuda. Alguém sempre vai olhar de um ângulo diferente que vai nos ajudar, às vezes, a interpretar aquela situação e a gente conseguir resolver. Uma ótima terça-feira. Eu espero que esse momento nosso possa auxiliar muita gente, porque me ajuda bastante. E eu espero que possa ajudar também todos vocês. Um forte abraço, uma ótima terça-feira, com muita fé, força e coragem, sempre. E não desistam. A gente segue em frente.